E-book Direitos Humanos na Educação, Conhecendo e Aplicando os Fundamentos. 1. Capítulo 1 Introdução. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e Direitos e Garantias Especiais para Crianças e Adolescentes. 2. Proteção contra violência, exploração e negligência. 3. A importância da educação para o desenvolvimento integral. 3. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e Direitos e Acessibilidade para Pessoas com Deficiência. 2. Inclusão escolar e participação social. 3. Adaptações necessárias para uma educação inclusiva. 4. Estatuto da Pessoa Idosa e Direitos e Proteção aos Idosos. 2. Envelhecimento ativo e participação na sociedade. 3. Desafios e oportunidades na educação para idosos. 5. Conceito de direitos humanos e compreensão dos princípios fundamentais dos direitos humanos. 2. Respeito à dignidade humana e igualdade de direitos. 3. Aplicação dos direitos humanos na prática educacional. 6. Evolução dos direitos humanos e suas implicações para a educação e histórico dos direitos humanos e sua herança atual. 2. A educação como ferramenta para disseminar valores humanitários. 3. Construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 7. Declaração Universal dos Direitos Humanos e Princípios e Fundamentos da Declaração. 2. Impacto na promoção dos direitos humanos na educação. 3. Respeito à diversidade e combate à distinção. 8. Temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em direitos humanos e integração dos direitos humanos em diferentes áreas do currículo. 2. Desenvolvimento de projetos que promovem a cidadania e respeito ao próximo. 3. Educação para a paz e a tolerância. 9. Direitos humanos na Constituição Federal e garantias constitucionais para a proteção dos direitos humanos. 2. Relação entre direitos individuais e o papel do Estado na sua garantia. 3. Importância da educação para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos. 10. Direitos étnico-raciais. E reconhecimento e valorização das diversidades culturais e étnicas. 2. Combate ao racismo e promoção da igualdade racial. 3. Educação antirracista e inclusão étnico-racial nas escolas. 11. Declaração de Salamanca, sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, e garantia de educação inclusiva para todos os alunos. 2. Adaptações curriculares e pedagógicas para atender às necessidades especiais. 3. Inclusão escolar como direito fundamental. 12. Conclusão. Neste e-book, exploramos a importância dos direitos humanos no contexto educacional, abordando leis, declarações e conceitos essenciais. Aprenda como promover uma educação inclusiva, respeitosa e cidadã, confiante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Adquira já o e-book Direitos Humanos na Educação e fortaleça seu conhecimento nessa temática fundamental. Resumo. Capítulo 1 Introdução. Seja bem-vindo ao e-book Direitos Humanos na Educação. Neste material, abordaremos de forma clara e acessível o universo dos direitos humanos e sua importância no campo educacional. Você será guiado por uma jornada de aprendizado sobre os princípios fundamentais dos direitos humanos e como eles se relacionam com a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária através da educação. Capítulo 2 Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Neste capítulo, vamos explorar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, uma legislação fundamental que garante direitos e proteção especial a crianças e adolescentes. Você entenderá a importância do ECA na promoção do desenvolvimento integral dos jovens e como a educação desempenhar um papel crucial nesse contexto. Capítulo 3 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é tema deste capítulo. Desculpa. Descubra como essa legislação busca garantir a inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência, tornando a educação um espaço mais inclusivo e acolhedor para todos. Capítulo 4. Estatuto da Pessoa Idosa. No quarto capítulo, exploraremos o Estatuto da Pessoa Idosa, que oferece proteção e direitos aos idosos. Entenda a importância da educação voltada para a terceira idade e como promover o envelhecimento ativo e participativo na sociedade. Capítulo 5. Conceito de Direitos Humanos. Para compreendermos o cerne dos direitos humanos, é essencial entender o conceito por trás deles. Neste capítulo, desmistificaremos os princípios fundamentais dos direitos humanos e sua aplicação na vida cotidiana e na educação. Capítulo 6. Evolução dos direitos humanos e suas implicações para a educação. Vamos fazer uma viagem histórica para entender a evolução dos direitos humanos ao longo do tempo e como suas conquistas e desafios moldam a educação atual. Conheça as influências que esses direitos têm no campo educacional e sua importância para uma sociedade mais justa e igualitária. Capítulo 7. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Neste capítulo, nos aprofundaremos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Compreenda a importância desse documento histórico e como ele influencia a educação globalmente, promovendo valores humanitários e respeito à dignidade de cada ser humano. Capítulo 8. Temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em direitos humanos. Descubra como os temas transversais e projetos interdisciplinares podem ser ferramentas poderosas para incorporar os direitos humanos no currículo escolar, desenvolvendo cidadãos conscientes e comprometidos com a sociedade. Capítulo 9. Direitos Humanos na Constituição Federal. Entenda como a Constituição Federal do Brasil assegura os direitos humanos e garante sua aplicação na prática educacional. Saiba como os direitos individuais e coletivos estão protegidos pela nossa lei maior. Capítulo 10. Direitos étnico-raciais. Neste capítulo, abordaremos os direitos étnico-raciais, promovendo a valorização das diversidades culturais e étnicas, além do combate ao racismo e à exclusão no ambiente educacional. Capítulo 11. Declaração de Salamanca. Concluindo nossa jornada, exploramos a Declaração de Salamanca, um documento importante que fundamenta a educação inclusiva para todos os alunos, independentemente de suas necessidades especiais. Conclusão. Em nosso capítulo final, faremos uma reflexão sobre os direitos humanos na educação e como eles podem transformar a sociedade. Compartilharemos dicas práticas para incorporar os valores humanitários na vida diária e na prática educacional. Esperamos que este e-book enriqueça seus conhecimentos sobre os direitos humanos na educação e inspire você a ser um agente de mudança em prol de uma sociedade mais justa e inclusiva. Aproveite a leitura e comece sua jornada em direção a uma educação mais humana e transformadora. Capítulo 1. Introdução. Seja bem-vindo ao e-book Direitos Humanos na Educação, construindo uma sociedade inclusiva e humanitária. Neste capítulo introdutório, iremos abordar a importância dos direitos humanos na educação e como eles são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humanitária. O que são direitos humanos? Os direitos humanos são um conjunto de princípios e valores fundamentais que asseguram a dignidade, a liberdade e a igualdade de todas as pessoas, independentemente de sua origem, raça, gênero, religião, orientação sexual ou condição social. Esses direitos são respeitados, ou seja, aplicando-se a todos os seres humanos, em todas as partes do mundo. A relevância dos direitos humanos na educação.
A educação exercendo um papel central na disseminação dos valores humanitários e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao promover os direitos humanos no ambiente educacional, contribuímos para o desenvolvimento de cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com o bem-estar coletivo. Princípios fundamentais dos direitos humanos. Os direitos humanos são baseados em princípios fundamentais, como a universalidade, que defendem que todos os seres humanos têm direito a esses princípios, sem discriminação. A indivisibilidade dos direitos humanos destaca que todos os direitos são interdependentes e igualmente importantes, não podendo ser separados ou hierarquizados. O papel da educação na promoção dos direitos humanos. A educação é uma ferramenta poderosa para difundir os valores humanitários e promover uma cultura de respeito à diversidade e tolerância. Através dela, é possível sensibilizar os estudantes para a importância de combater o preconceito, a reconhecer as desigualdades, construindo uma sociedade mais inclusiva e empática. Inclusão e participação na educação. Os direitos humanos estão intrinsecamente ligados à inclusão e participação na educação. Garantir que todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais ou emocionais, tenham acesso a uma educação de qualidade é uma das premissas da promoção dos direitos humanos. Inclusão escolar significa reconhecer a diversidade e confrontar a diferença, criando ambientes educacionais acolhedores e enriquecedores para todos. Construindo cidadãos conscientes e ativos. Ao abordar os direitos humanos na educação, buscamos formar cidadãos conscientes e ativos, capazes de exercer seus direitos e deveres em prol do bem comum. Promover a educação em direitos humanos é estimular a reflexão crítica, o respeito às opiniões alheias e a compreensão de que a diversidade é um patrimônio a ser valorizado. Conclusão. Neste capítulo, exploramos a importância dos direitos humanos na educação como uma base sólida para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Através da educação em direitos humanos, podemos formar cidadãos conscientes e empáticos, capazes de transformar o mundo em um lugar melhor para todos. Nos próximos capítulos, aprofundaremos em temas específicos e práticas que podem promover a cultura de respeito e valorização dos direitos humanos na educação. Prepare-se para uma jornada de conhecimento e reflexão. Capítulo 2. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Neste capítulo, exploraremos de forma detalhada o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, uma legislação essencial que assegura direitos e proteção especial às crianças e adolescentes. Entenderemos como o ECA é um marco na garantia dos direitos infanto-juvenis e como a educação desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral dessa parcela da população. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA? O ECA, instituído pela Lei Federal nº 8.069/90, é uma legislação que estabelece um conjunto de normas e princípios para proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes brasileiros. Seu principal objetivo é assegurar a proteção integral, a conquista, o respeito e o desenvolvimento pleno desses indivíduos, assegurando que tenham um crescimento saudável e seguro. Princípios fundamentais do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente está fundamentado em princípios específicos que orientam sua aplicação. Entre eles estão a prioridade absoluta, que determina que crianças e adolescentes têm prioridade em receber proteção e atendimento em qualquer circunstância, e a garantia de igualdade e não discriminação, que preconiza que todos devem ser tratados de forma equitativa, independentemente de sua origem, etnia, gênero ou condição social. O papel da educação no ECA. A educação desempenha um papel vital no ECA, uma vez que é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes. O Estatuto reconhece a escola como um ambiente de aprendizado, socialização e formação cidadã. Dessa forma, é responsabilidade da escola promover o acesso à educação de qualidade, respeitando a diversidade e estimulando o desenvolvimento integral dos alunos. Proteção contra a violência, exploração e negligência. O ECA dedica atenção especial à proteção de crianças e adolescentes contra qualquer forma de violência, exploração ou negligência.
A educação é um meio poderoso para identificar e prevenir situações de risco e vulnerabilidade, além de promover a conscientização sobre a importância de denunciar casos de violência e buscar ajuda. Participação e protagonismo. O ECA incentiva a participação ativa das crianças e adolescentes nas decisões que afetam suas vidas. A escola, enquanto espaço democrático, deve proporcionar espaços para a escuta e o diálogo, encorajando os estudantes a expressarem suas opiniões e serem protagonistas de suas próprias histórias. Desenvolvimento integral. A educação deve ser pautada no desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, considerando aspectos físicos, intelectuais, sociais e emocionais. O ECA ressalta a importância da escola oferecer um ambiente acolhedor e estimulante, que valorize o potencial de cada aluno e favoreça sua aprendizagem e crescimento. Responsabilidade da sociedade e da família. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a proteção dos direitos infanto-juvenis é uma responsabilidade compartilhada entre a família, a sociedade e o Estado. Nesse contexto, a escola tem um papel essencial ao trabalhar em parceria com as famílias e outros agentes sociais para garantir o pleno desenvolvimento dos alunos. Conclusão. Passamos pela adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente como um marco legal que garante a proteção e os direitos das crianças e adolescentes. A educação desempenha um papel essencial na promoção dos direitos infanto-juvenis, confiante para seu desenvolvimento integral e formação cidadã. Nos próximos capítulos, continuaremos a explorar legislações importantes relacionadas aos direitos humanos e sua aplicação no âmbito educacional. Capítulo 3. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos explorar detalhadamente a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal nº 13.146, 2015. Compreenderemos como essa legislação busca assegurar a inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência, tornando a educação um espaço mais inclusivo e acolhedor para todos. O que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência? A Lei Brasileira de Inclusão é uma legislação pioneira no Brasil que visa promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência. Ela reconhece a pessoa com deficiência como sujeito de direitos, garantindo sua participação em todas as esferas da sociedade, inclusive a educação. Princípios fundamentais da lei. A Lei Brasileira de Inclusão é norteada por princípios como a dignidade humana, a igualdade de direitos e a não discriminação. Esses princípios são essenciais para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso à educação em igualdade de condições com as demais pessoas, respeitando suas especificidades e necessidades individuais. Educação inclusiva e acessível. Um dos pilares centrais da lei é a promoção da educação inclusiva e acessível. A legislação prevê que as escolas devem oferecer atendimento educacional especializado, recursos de acessibilidade e um ambiente físico e pedagógico adequado para atender às necessidades de cada aluno com deficiência. Adaptações curriculares e pedagógicas. A Lei Brasileira de Inclusão reconhece a importância das preferências curriculares e pedagógicas como um instrumento para garantir que todos os estudantes com deficiência possam participar plenamente das atividades escolares. Isso implica em adequar a abordagem educacional, materiais didáticos e estratégias de ensino para atender às especificidades de cada aluno. A importância do respeito à diversidade. A legislação enfatiza a importância do respeito à diversidade humana, reconhecendo que cada pessoa possui habilidades, interesses e características individuais. A escola inclusiva deve proteger e acompanhar a singularidade de cada aluno, promovendo a compreensão e a convivência harmoniosa entre todos. Acessibilidade e infraestrutura. A Lei Brasileira de Inclusão também aborda a questão da acessibilidade e infraestrutura das escolas. Ela estabelece a obrigatoriedade de compatibilidade física e tecnológica para garantir que pessoas com deficiência possam se deslocar e utilizar os espaços escolares de forma autônoma e segura. Formação de professores e equipes escolares.
A lei reconhece a importância da formação adequada de professores e equipes escolares para atuar de forma inclusiva. A capacitação dos profissionais da educação é fundamental para garantir a oferta de um ensino de qualidade para lidar com as necessidades específicas de cada aluno com deficiência. Participação das famílias. A Lei Brasileira de Inclusão destaca o reconhecimento da participação das famílias no processo educacional. A escola deve estabelecer uma relação de parceria e diálogo com os pais ou responsáveis, considerando-os como agentes fundamentais no desenvolvimento e na aprendizagem de seus filhos com deficiência. Conclusão. Neste capítulo, compreendemos a importância da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, na promoção da educação inclusiva e acessível. Essa legislação busca garantir a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, garantindo seu acesso à educação em condições de igualdade com as demais pessoas. Nos próximos capítulos, continuaremos a explorar legislações importantes relacionadas aos direitos humanos e sua aplicação na educação. Capítulo 4 – Estatuto da Pessoa Idosa. Iremos observar o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei Federal nº 10.741/2003, uma legislação que visa garantir direitos e proteção aos idosos. Entenderemos como o Estatuto assegura a dignidade, a valorização e o respeito à pessoa idosa, e como a educação pode contribuir para um envelhecimento ativo e participativo na sociedade. O que é o Estatuto da Pessoa Idosa? O Estatuto da Pessoa Idosa é uma legislação que reconhece os idosos como sujeitos de direitos e busca proteger a sua integridade física, psicológica e social. Ele foi instituído com o objetivo de assegurar os direitos fundamentais da população idosa e garantir uma vida digna e saudável na terceira idade. Garantia dos direitos dos idosos na educação. O Estatuto reconhece que a educação é um direito fundamental e deve ser respeitado para todas as pessoas, independentemente da idade. Dessa forma, a legislação assegura que os idosos tenham acesso à educação, incluindo oportunidades de formação continuada e acesso a programas educacionais. Envelhecimento ativo e participativo. A educação pode desempenhar um papel crucial no estímulo ao envelhecimento ativo e participativo. Por meio de atividades educacionais, como cursos, oficinas e grupos de estudo, os idosos podem continuar aprendendo, se desenvolvendo intelectualmente e socializando, confiantes para uma vida mais plena e satisfatória. Combate ao preconceito e à discriminação. A educação é uma ferramenta poderosa para combater o preconceito e perceber contra os idosos. Por meio de práticas educacionais que valorizam o respeito à diversidade e a promoção de uma cultura de envelhecimento saudável, podemos desconstruir estereótipos negativos associados à terceira idade. Educação para a prevenção de violência e abuso. O Estatuto da Pessoa Idosa também trata da proteção contra a violência e o abuso contra os idosos. Através da educação, é possível promover a conscientização sobre esse tema, informando sobre os direitos dos idosos e incentivando a denúncia de casos de violência e negligência. Formação de profissionais para o atendimento ao idoso. O Estatuto também destaca a importância da formação adequada de profissionais que trabalham com idosos, incluindo profissionais da educação. Capacitar esses profissionais é fundamental para que possam lidar com as necessidades específicas dessa população de forma empática e esportiva. Participação social e cidadania na terceira idade. A educação pode promover a participação social e o exercício da cidadania entre os idosos. Incentivar a participação em atividades comunitárias, culturais e políticas, a educação contribui para a integração dos idosos na sociedade e para o fortalecimento de sua voz e influência. Respeito à autonomia e aos direitos individuais. Por fim, a educação deve promover o respeito à autonomia e aos direitos individuais dos idosos. Isso significa influenciar suas decisões, influenciados e escolhidos, permitindo que participem ativamente do processo educacional e da tomada de decisões que afetam suas vidas. Conclusão. Exploramos como o Estatuto da Pessoa Idosa busca garantir os direitos e a proteção aos idosos, assegurando uma vida digna e saudável na terceira idade.
A educação desempenha um papel fundamental na promoção do envelhecimento ativo, na luta contra a prescrição e no estímulo à participação social dos idosos. Capítulo 5. Conceito de direitos humanos. Iremos aprofundar o conceito de direitos humanos, explicando seus princípios fundamentais e sua aplicação em diversas áreas da sociedade, incluindo a educação. Compreenderemos como os direitos humanos são a base para uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa, e como a educação pode desempenhar um papel crucial em sua disseminação. O que são direitos humanos? Os direitos humanos são um conjunto de princípios e valores mútuos que asseguram a dignidade, a liberdade e a igualdade de todas as pessoas, independentemente de sua origem, raça, gênero, religião, orientação sexual ou condição social. Esses direitos são inalienáveis, ou seja, não podem ser retirados ou negados a nenhuma pessoa. Princípios fundamentais dos direitos humanos. Os direitos humanos são baseados em princípios fundamentais, que são essenciais para sua aplicação e compreensão. Entre esses princípios, destacam-se: item universalidade. Os direitos humanos aplicam-se a todos os seres humanos, em todas as partes do mundo, sem exceção. Item indivisibilidade. Os direitos humanos são interdependentes e indivisíveis, ou seja, todos os direitos são igualmente importantes e devem ser garantidos em conjunto. Item igualdade. Todos têm direito a igual proteção e tratamento, sem discriminação de qualquer tipo. Item inalienabilidade. Os direitos humanos não podem ser renunciados, anulados ou transferidos, pois são inerentes à pessoa humana. Item interdependência. Os direitos humanos estão interligados e se reforçam mutuamente, não podendo ser alcançados plenamente de forma autônoma. A educação como instrumento de difusão dos valores humanitários. A educação desempenha um papel central na disseminação dos valores humanitários e na promoção dos direitos humanos. Por meio de práticas educacionais inclusivas e sensíveis à diversidade, a escola pode fornecer aos alunos a compreensão e o respeito aos direitos de todos os indivíduos. Promoção da cultura de paz e tolerância. A educação em direitos humanos contribui para a promoção de uma cultura de paz e tolerância. Ao ensinar sobre a importância do diálogo, da compreensão e da resolução de conflitos, a escola incentiva o respeito às diferenças e a valorização da diversidade como uma riqueza cultural. Educação em direitos humanos nas escolas. A inclusão da educação em direitos humanos nas escolas envolve a inclusão de temas transversais em diversos componentes curriculares, abordando questões relacionadas à cidadania, igualdade de gênero, respeito às minorias, combate ao preconceito e outras temáticas relevantes. Formação de cidadãos conscientes e críticos. A educação em direitos humanos tem como objetivo formar cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao proporcionar o desenvolvimento do senso crítico e da empatia, a escola prepara os estudantes para agirem como agentes de transformação social. Desafios da educação em direitos humanos. A implementação da educação em direitos humanos enfrenta desafios, como resistência a mudanças, preconceitos enraizados e falta de recursos. No entanto, com compromisso e investimento, é possível superar esses obstáculos e promover uma educação mais inclusiva, democrática e fundamentada nos valores humanitários. Conclusão. Neste capítulo, exploramos o conceito de direitos humanos, seus princípios fundamentais e a importância de sua difusão por meio da educação. A educação em direitos humanos desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes, respeitosos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e solidária.
Nos próximos capítulos, continuaremos a explorar legislações importantes relacionadas aos direitos humanos e sua aplicação na educação. Capítulo 6. Evolução dos direitos humanos e suas implicações na educação. Neste capítulo, exploraremos a evolução histórica dos direitos humanos e como ela influencia o campo educacional. Compreenderemos como as lutas sociais e os avanços legislativos moldaram os princípios humanitários e sua aplicação na educação, promovendo uma cultura de respeito, igualdade e inclusão. Raízes históricas dos direitos humanos. Os direitos humanos têm suas raízes em diversas lutas e movimentos sociais ao longo da história. Desde a Carta Magna, em 1215, que estabeleceu limites ao poder dos governantes, até as revoluções democráticas dos séculos XVIII e XIX, como a Revolução Francesa e a Revolução Americana, o conceito de direitos naturais inalienáveis ganhou força. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um marco essencial na evolução dos direitos humanos foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Esse documento afirma a universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos, estabelecendo os princípios que devem ser respeitados por todos os países. Os direitos humanos e a educação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos inclui a educação como um direito fundamental, sendo consagrada em seu artigo 26. A educação deve ser orientada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito aos direitos e liberdades fundamentais. Direitos humanos e educação em direitos humanos. A evolução dos direitos humanos teve um impacto significativo no desenvolvimento da educação em direitos humanos. A educação nessa perspectiva busca promover uma consciência crítica sobre a importância dos direitos humanos, incentivando atitudes de respeito, solidariedade e justiça social. Inclusão e acesso à educação. Com a evolução dos direitos humanos, houve avanços na luta pela inclusão e acesso à educação para todos. A educação inclusiva visa eliminar barreiras físicas e atitudinais, proporcionando oportunidades educacionais para pessoas com deficiência, minorias étnicas, refugiados e outros grupos parentes. Direitos humanos e diversidade cultural. A evolução dos direitos humanos também trouxe maior atenção à valorização da diversidade cultural. A educação em direitos humanos destaca a importância de respeitar e preservar as identidades culturais, combatendo o preconceito e a percepção. Enfrentando desafios e promovendo mudanças. Apesar dos avanços, a plena realização dos direitos humanos na educação enfrenta desafios. Ainda há barreiras a serem superadas, como a exclusão social, a violência nas escolas e a desigualdade educacional. Promover mudanças requer o engajamento de toda a sociedade, incluindo cuidadores, governantes, famílias e comunidade em geral. Conclusão. Neste capítulo, exploramos a evolução dos direitos humanos e sua influência na educação. Desde suas raízes históricas até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses princípios fundamentais têm contribuído para uma cultura de respeito, igualdade e inclusão no ambiente educacional. Nos próximos capítulos, continuaremos a explorar legislações importantes relacionadas aos direitos humanos e sua aplicação na educação. Capítulo 7. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Neste capítulo, iremos aprofundar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDO, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Exploraremos os princípios e artigos fundamentais desta declaração histórica, que estabelece os direitos básicos e inalienáveis de todos os seres humanos, independentemente de sua origem, raça, gênero, religião, orientação sexual ou condição social. Contexto histórico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada após a Segunda Guerra Mundial, em um período de reconstrução e reflexão sobre as atrocidades cometidas durante o conflito. Seu objetivo principal era estabelecer um conjunto de princípios e valores compartilhados, visando prevenir o futuro, respeitar os direitos fundamentais e promover uma cultura de paz e respeito.
Princípios fundamentais. A DUDO é baseada em princípios fundamentais que orientam a sua aplicação em todo o mundo. Entre esses princípios, destacam-se: item universalidade. A DUDO aplica-se a todas as pessoas, em todas as partes do mundo, sem exceção. Item indivisibilidade. Os direitos humanos são interdependentes e indivisíveis, ou seja, todos os direitos são igualmente importantes e devem ser garantidos em conjunto. Item igualdade e não discriminação. Todos têm direito a igual proteção e tratamento, sem discrição de qualquer tipo. Item inalienabilidade. Os direitos humanos são inerentes à pessoa humana e não podem ser retirados, anulados ou transferidos. Item interdependência. Os direitos humanos estão interligados e se reforçam mutuamente, não podendo ser alcançados plenamente de forma autônoma. Artigos relevantes da DUDO. A DUDO é composta por 30 artigos que abordam diversos aspectos dos direitos humanos. Alguns dos artigos mais relevantes para a educação são: Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Artigo 26. Toda pessoa tem direito à educação, que deve ser gratuita e obrigatória pelo menos no ensino fundamental. Artigo 27. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade. Educação em Direitos Humanos e DUDO. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a educação como um direito fundamental e essencial para o desenvolvimento pleno da personalidade humana. Através da educação em direitos humanos, as escolas podem ensinar os valores humanitários, promover o respeito à diversidade e formar cidadãos conscientes e engajados em construir uma sociedade mais justa e solidária. Legados da DUDO. Ao longo das décadas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos serviu como uma referência fundamental para a elaboração de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Seu legado ficou como uma inspiração para a promoção da igualdade, liberdade e dignidade humana em todo o mundo. Conclusão. Neste capítulo, exploramos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seus princípios fundamentais e a importância de sua aplicação na educação. A DUDO representa um marco histórico na luta pelos direitos humanos e serve como uma base sólida para a promoção de uma cultura de respeito, igualdade e inclusão nas escolas e na sociedade como um todo. Nos próximos capítulos, continuaremos a explorar legislações importantes relacionadas aos direitos humanos e sua aplicação na educação. Capítulo 8. Temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em direitos humanos. Neste capítulo, abordaremos a importância dos temas transversais, projetos interdisciplinares e a educação em direitos humanos no contexto escolar. Compreenderemos como essas abordagens pedagógicas funcionaram para a formação de cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com a promoção dos direitos humanos e da cidadania. Temas transversais na educação. Os temas transversais são assuntos que podem ser trabalhados de forma integrada em diferentes disciplinas, permeando todo o currículo escolar. Dentre esses temas, destacam-se ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo. Integração de temas transversais com direitos humanos. A educação em direitos humanos pode ser enriquecida com uma abordagem de temas transversais, proporcionando aos estudantes uma visão mais ampla das questões sociais e estimulando uma reflexão sobre suas responsabilidades como cidadãos. Projetos interdisciplinares. Os projetos interdisciplinares são estratégias pedagógicas que envolvem a colaboração entre diferentes disciplinas para abordar um tema ou problema de forma integrada. Essa abordagem promove a interação entre os saberes e estimula a capacidade de resolver problemas complexos. Educação em direitos humanos nos projetos interdisciplinares. Incorporar a educação em direitos humanos em projetos interdisciplinares permite que os estudantes compreendam a importância dos direitos humanos em diferentes contextos, identificando desafios e oportunidades para promovê-los em suas ações cotidianas.
promovendo o respeito à diversidade. A educação em direitos humanos, aliada aos temas transversais e projetos interdisciplinares, contribui para promover o respeito à diversidade cultural, étnica, religiosa e de gênero. Essa abordagem valoriza a pluralidade e combate o preconceito e as percepções, fomentando a participação cidadã. Ao envolver os estudantes em projetos interdisciplinares com enfoque em direitos humanos, a escola estimula sua participação cidadã, encorajando-os a serem agentes de mudança em suas comunidades e a lutarem pelos direitos e pela justiça social, fortalecendo a empatia e a solidariedade. A educação em direitos humanos, através da abordagem de temas transversais e projetos interdisciplinares, também fortalece a empatia e a solidariedade entre os estudantes, permitindo que compreendam as necessidades e os desafios enfrentados por diferentes grupos sociais. Professores como mediadores do aprendizado. Os professores têm um papel fundamental na implementação da educação em direitos humanos e na integração dos temas transversais e projetos interdisciplinares em suas práticas educativas. Eles atuam como mediadores do aprendizado, incentivando o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes. Conclusão. Neste capítulo, exploramos a importância dos temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em direitos humanos na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a promoção dos direitos humanos. Essas abordagens pedagógicas permitem que os estudantes compreendam a religião dos direitos humanos em suas vidas e se tornem agentes de mudança em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Nos próximos capítulos, continuaremos a explorar legislações importantes relacionadas aos direitos humanos e sua aplicação na educação. Capítulo 9. Direitos humanos na Constituição Federal. Neste capítulo, vamos examinar a presença e importância dos direitos humanos na Constituição Federal do Brasil e exploraremos os principais dispositivos constitucionais que tratam dos direitos humanos, destacando sua fidelidade para a proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos brasileiros. Constituição Federal de 1988 e os direitos humanos. A Constituição Federal de 1988 é a lei fundamental do Brasil, que estabelece a organização do Estado e os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Ela é considerada uma Constituição cidadã por sua amplitude e abordagem progressista em relação aos direitos humanos. Princípios fundamentais da Constituição. A Constituição Federal estabelece princípios fundamentais que guiam todo o ordenamento jurídico do país. Entre esses princípios estão a conquista da pessoa humana, a cidadania, a igualdade e a defesa dos direitos humanos. Garantia dos direitos fundamentais. A Constituição assegura os direitos fundamentais de todos os brasileiros, que incluem os direitos civis, políticos, sociais, psicológicos e culturais. Dentre os direitos protegidos estão o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia e à segurança. Cláusulas pétreas e a intangibilidade dos direitos humanos. Certos dispositivos constitucionais, conhecidos como cláusulas pétreas, não podem ser alterados, nem mesmo por emenda constitucional. Entre essas cláusulas estão os direitos e garantias individuais, o que garante a intangibilidade dos direitos humanos na Constituição. Educação em direitos humanos na Constituição. A Constituição Federal prevê a promoção da educação em direitos humanos como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso reforça o compromisso do Estado em disseminar a cultura dos direitos humanos em todo o país. Direitos étnico-raciais na Constituição. A Constituição Federal reconhece e protege os direitos étnico-raciais das comunidades indígenas, quilombolas e de outras populações tradicionais. Isso inclui o direito à terra, à cultura, à língua e à identidade, buscando reparar injustiças históricas. O papel do Poder Judiciário na proteção dos direitos humanos. O Poder Judiciário tem um papel fundamental na proteção dos direitos humanos, garantindo que as leis sejam aplicadas de forma justa e equitativa.
Os tribunais têm o poder de interpretar a Constituição e garantir que os direitos fundamentais sejam respeitados por todas as esferas do governo. Desafios na efetivação dos direitos humanos. Apesar dos avanços proporcionados pela Constituição Federal, ainda existem desafios na efetivação dos direitos humanos no Brasil. A desigualdade social, a violência e a reconhecida são algumas das barreiras que precisam ser enfrentadas para garantir que todos os cidadãos desfrutem de seus direitos fundamentais. Conclusão. Neste capítulo, exploramos a proteção dos direitos humanos na Constituição Federal do Brasil, destacando como essa lei fundamental protege e garante os direitos e liberdades fundamentais de todos os cidadãos brasileiros. A Constituição é uma ferramenta poderosa na promoção da igualdade, justiça e respeito aos direitos humanos em todo o país. Nos próximos capítulos, continuaremos a explorar legislações importantes relacionadas aos direitos humanos e sua aplicação na educação. Capítulo 10. Direitos étnico-raciais na Constituição e Educação. Neste capítulo, vamos aprofundar a questão dos direitos étnico-raciais e sua importância na Constituição Federal e na educação. Abordaremos a proteção dos direitos dos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, bem como a promoção da igualdade racial por meio da educação. Reconhecimento e proteção das populações tradicionais. A Constituição Federal reconhece e protege os direitos dos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Esses grupos têm seus territórios demarcados e garantidos, respeitando sua cultura, tradições e identidades. Direitos dos povos indígenas. Os povos indígenas têm seus direitos garantidos na Constituição, incluindo o direito à terra, à cultura, à língua, à educação diferenciada, à saúde e ao respeito às suas práticas tradicionais. O Estado brasileiro é obrigado a proteger e promover esses direitos. Quilombolas e direitos territoriais. As comunidades quilombolas, descendentes de escravos que se estabeleceram em territórios coletivos, também têm seus direitos territoriais garantidos na Constituição. A titulação das terras quilombolas é um direito reconhecido, visando preservar sua identidade cultural e histórica. Educação étnico-racial e valorização da diversidade. A Constituição Federal e outras leis educacionais enfatizam a importância da educação étnico-racial no sistema de ensino. Essa abordagem visa enfrentar a diversidade cultural do Brasil, combater o racismo e promover a igualdade de oportunidades para todos os estudantes. Lei 10.639/2003, Educação para as Relações Étnico-Raciais. A Lei 10.639/2003 estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Ela busca corrigir a omissão histórica sobre a contribuição desses povos na formação do país e promover a autoestima e a valorização de suas identidades. Educação quilombola e indígena. Além do ensino da história e cultura desses povos, a educação quilombola e indígena também deve ser diferenciada e respeitar suas especificidades culturais. Isso inclui o ensino de suas línguas, práticas tradicionais, conhecimentos ancestrais e formas de organização social. Ações afirmativas e políticas de igualdade racial. A Constituição Federal prevê ações afirmativas e políticas de igualdade racial como formas de promover a inclusão e a preservação histórica das negras e indígenas. Essas ações incluem cotas raciais em universidades e concursos públicos, bem como programas de combate ao racismo e à distinção. Formação de professores e práticas antirracistas. A formação de professores também é essencial para a implementação da educação étnico-racial. Os educadores devem ser capacitados para trabalhar com práticas antirracistas, proteger as identidades culturais dos estudantes e promover o respeito à diversidade na sala de aula. Conclusão. Neste capítulo, abordamos a importância dos direitos étnico-raciais na Constituição Federal e na educação.
O reconhecimento e a proteção dos direitos dos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A educação étnico-racial desempenha um papel crucial na valorização da diversidade cultural do Brasil e na promoção da igualdade racial. Nos próximos capítulos, continuaremos a explorar legislações importantes relacionadas aos direitos humanos e sua aplicação na educação. Capítulo 11. Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a construção de uma educação integral. Neste capítulo, exploraremos a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e sua importância na construção de uma educação integral e de qualidade. Veremos como a BNCC estabelece os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, garantindo uma formação cidadã que promova a autonomia, o protagonismo e a inserção social. O que é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC? A BNCC é um documento normativo que define os conhecimentos, competências e habilidades essenciais que todos os estudantes brasileiros têm o direito de desenvolver ao longo de sua educação básica. Ela foi homologada em 2017 e se aplica a todas as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Objetivos da BNCC. A BNCC tem como objetivos principais garantir a equidade e a qualidade na educação, estabelecer padrões mínimos de aprendizagem para todos os estudantes e promover uma formação integral que contemple aspectos cognitivos, socioemocionais e culturais. Estrutura da BNCC. A BNCC está organizada em áreas de conhecimento, como linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Cada área traz as competências específicas que os estudantes devem desenvolver, bem como as habilidades e conteúdos a serem trabalhados em cada etapa escolar. Educação integral na BNCC. A BNCC prioriza a formação integral dos estudantes, reconhecendo-os como sujeitos históricos e sociais, dotados de singularidades e potencialidades. Ela valoriza o desenvolvimento das competências socioemocionais, como empatia, respeito, colaboração e responsabilidade, além das competências cognitivas. Aprendizagem significativa e contextualizada. A BNCC destaca a importância de uma aprendizagem significativa e contextualizada, que conecta os conhecimentos escolares à realidade dos estudantes e aos desafios do mundo contemporâneo. Isso estimula a construção de saberes relevantes e contínuos à vida cotidiana e ao exercício da cidadania. BNCC e a educação em direitos humanos. A BNCC inclui a educação em direitos humanos como um dos princípios norteadores da formação cidadã dos estudantes. Ela propõe que a escola promova o respeito à diversidade cultural, a valorização da identidade de cada aluno e a compreensão dos direitos e responsabilidades como cidadãos. BNCC na prática. Para que a BNCC se concretize na prática, é fundamental que as escolas e os educadores adotem como referência para a elaboração dos currículos e das práticas pedagógicas. Além disso, é importante que haja formação continuada dos professores e gestores para a compreensão e aplicação da BNCC em sala de aula. Desafios e perspectivas. A implementação da BNCC enfrenta desafios, como a aprendizagem dos currículos e a superação de defasagens na formação docente. No entanto, a BNCC representa uma oportunidade para a construção de uma educação mais inclusiva, crítica e transformadora, capaz de preparar os alunos para os desafios do século XXI. Conclusão. Neste capítulo, compreendemos a importância da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, na construção de uma educação integral e de qualidade. A BNCC define os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, promovendo uma formação cidadã que valoriza o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e cultural. Além disso, ela reforça a educação em direitos humanos, promovendo o respeito à diversidade e a valorização da identidade de cada estudante. A BNCC é uma ferramenta essencial para a promoção de uma educação inclusiva, crítica e transformadora, capaz de preparar os alunos para serem cidadãos conscientes, autônomos e comprometidos com o bem-estar coletivo.
Nos próximos capítulos, continuaremos a explorar legislações importantes relacionadas aos direitos humanos e sua aplicação na educação. Capítulo 12. Conclusão. Ao longo deste e-book, exploramos de forma detalhada e abrangente os principais aspectos da legislação educacional e dos direitos humanos no contexto brasileiro. Compreendemos a importância da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de outras legislações que têm impacto direto na educação e na promoção dos direitos fundamentais. A legislação educacional brasileira estabelece os parâmetros e diretrizes para a organização do sistema educacional, garantindo o direito à educação para todos os cidadãos e promovendo a igualdade de oportunidades. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e os Planos Nacionais e Estaduais de Educação são instrumentos importantes para orientar a prática educativa, garantindo uma formação integral e de qualidade para os alunos. No que diz respeito aos direitos humanos, compreendemos a evolução histórica desses princípios fundamentais e sua consagração na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Exploramos também a sua presença na Constituição Federal Brasileira, que reconhece a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a não discriminação e a promoção dos direitos de todas as pessoas. Destacamos a importância da educação em direitos humanos e da valorização da diversidade cultural no ambiente escolar. Através da abordagem de temas transversais, projetos interdisciplinares e da inclusão dos direitos étnico-raciais no currículo, as escolas têm a oportunidade de formar cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com a promoção dos direitos humanos e da cidadania. Referências legais. Item Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Item Lei Federal nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Item Lei nº 10.639/2003, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Item Lei nº 11.645/2008, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Item Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Item Lei Federal nº 13.005/2014, Plano Nacional de Educação. Item Lei Estadual nº 23.197/2018, Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, PEE. Item Lei Estadual nº 869 de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Item Lei Estadual nº 15.293/2004, Carreiras dos Profissionais da Educação do Estado. Item Lei nº 21.710/2015, Política Remuneratória das Carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo. Item Decreto Estadual nº 46.644/2014, Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual. Item Resolução SI nº 4.692/2021, Organização e Funcionamento do Ensino nas Escolas Estaduais de Educação Básica de Minas Gerais. Essas referências legais são fundamentais para garantir uma educação de qualidade, inclusiva e respeitosa aos direitos humanos. A sua aplicação e efetivação depende do comprometimento de toda a sociedade, incluindo educadores, gerentes, famílias e a comunidade em geral. Por meio do conhecimento e cumprimento dessas leis, podemos construir uma sociedade mais justa, igualitária e comprometida com o respeito aos direitos fundamentais de todos os indivíduos.